E aí, pessoal do curso de Empreendedorismo e Finanças da ESEG, os alunos do Etapa, estamos entrando aqui para mais um capítulo, onde a gente falou de liderança. Eu fiz já uma apresentação sobre esse item de hoje, que é o de comunicação, onde vocês entenderam a base e essa divisão. E agora nós vamos entrar num tópico onde o foco é falar de comunicação verbal escrita. Tá? Então a gente vai focar 100% em como escrever, como desenvolver, como trabalhar. E aqui eu acho que é muito importante a gente entender um pouquinho aonde vocês usam o texto. Né? Hoje um aluno está super acostumado a usar texto dentro do WhatsApp. Então ele trabalha o WhatsApp o dia inteiro escrevendo coisas para as pessoas. Tem técnica naquilo? O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação mais pessoal. Tá? Porém no mundo dos negócios você tem o WhatsApp, ele funciona também, mas você já tem o e-mail. Tá? Eu entendo que o aluno ele vê o e-mail muito mais como um usuário e muito pouco como um mecanismo de comunicação. Mas no mundo dos negócios o e-mail existe e é o mecanismo de comunicação oficial das empresas. Tá? O que isso significa? Significa que quando você tem uma intimidade com a pessoa que você está criando um processo de comunicação, você automaticamente tem o WhatsApp e o e-mail dela. Então você consegue se comunicar pelas duas pontas. Quando você não tem tanta intimidade com essa pessoa, você vai ter só o e-mail dela. Tá? Então ele vai se tornar o único caminho de comunicação entre você e essa pessoa. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, eu tenho um relacionamento com um cara que está na Europa e a gente só conversa por e-mail. Eu tenho um relacionamento com um outro departamento aqui do Brasil, mas eu almoço com o cara, eu tenho o WhatsApp dele, eu converso pelas duas ferramentas. Tá? Então você precisa perceber que as duas ferramentas trabalham. Meu conselho, não é uma regra, não é uma ordem, meu conselho, eu trabalho desta forma, no WhatsApp eu uso muito para mensagens curtas, mensagens rápidas, acertos que precisam de respostas curtas. O e-mail eu uso para uma explicação mais longa, para um processo que precisa ser apresentado, para algum relatório que precisa ser explicado, para algum número que eu preciso justificar. Tá? Então essa é a forma que eu trabalho. Às vezes eu mando para o cara um WhatsApp dizendo, olha, te mandei um e-mail para você ver melhor aquela informação. Por quê? Porque eu não quero mandar uma coisa muito grande para ele. Anexo eu normalmente mando por e-mail, nunca mando por WhatsApp. Tá? Então mais para vocês perceberem a forma que eu trabalho. Mas vamos falar de comunicação verbal escrita. Então mandar mensagem, independente de ser WhatsApp ou independente de ser e-mail, ela precisa de uma estratégia, ela precisa ser pensada. E a primeira coisa que você precisa pensar é pensar no seu leitor. Ou seja, quem vai ler é a pessoa mais importante para entender aquilo. Tá? E a gente tem uma noção normal de quando você começa a escrever, você escreve o que está na sua mente e não o que a outra pessoa vai perceber. Então, por exemplo, a pessoa que vai ler essa mensagem, ela tem o mesmo conhecimento que você, ela vive o mesmo ambiente que você, ela tem a mesma sensação de prioridade que você. Porque se você calcular isso, você fala, putz, ela não tem a mesma sensação de prioridade que eu, então eu preciso mostrar para ela que aquilo é uma prioridade no texto. Porque se eu só escrever o que de repente ela vai falar, isso não é importante. Então eu preciso mostrar para ela a importância. A pessoa tem o mesmo conhecimento que eu? Não, ela não tem o mesmo conhecimento que eu, então eu preciso mostrar para ela o que ela não sabe para ela saber o porquê que aquilo está acontecendo. Tá? Então todos esses contextos, esses conceitos, eles são muito importantes. Tá? O segundo tópico, ele entra um pouco em construção, né? Eu falo de densidade do texto. Por que densidade? Eu gosto de falar que livro, qual que é o livro ruim de ler? O livro ruim de ler é aquele que você pega e é um parágrafo grande, um texto todo colado, que você entra na página, a página é quase preenchida por letras e palavras, né? Isso é uma coisa ruim, porque você pega e fala, nossa, esse texto é denso, é cansativo de ler, né? Então o que eu passo para essas pessoas? Seja objetivo. Tente escrever sempre o mínimo possível. Use o mínimo de palavras possíveis. Não entre num aspecto de vou escrever muito. Não, ao contrário. Vamos escrever pouco. Vamos ser objetivos. Vamos falar exatamente o que deve ser falado. E não ficar aumentando só por necessidade, porque eu quero aumentar. Tá? É o famoso não enche a linguiça. Faça literalmente o que deve ser feito e ponto. Tá? Quando a gente entra nesse aspecto de vamos ser precisos, vamos ser objetivos, onde que bate muito isso? Primeiro, imagina aqueles textos que começam, leia até o final. Se o cara tá mandando você ler até o final, é porque o texto vai ser ruim, certo? Então o que eu normalmente faço? Se eu tenho um texto muito grande, complexo, apesar que eu faço com quase todos os textos, mas nos grandes, que são mais complexos, eu paro, escrevo ele inteiro, paro, vou fazer uma outra coisa, volto nele.
leio ele de novo, reduzo palavras, reduzo parágrafos, corto coisas. Por quê? Porque eu limpei um pouco minha mente daquele meu primeiro texto, aí eu volto para acertar agora, deixa eu ver como é que tá, deixa eu ver como é que acerta, e aí eu mando para a pessoa, e aí eu tô mais seguro, porque eu já percebi que ele tá mais condensado e mais formado, tá? O segundo tópico é uma parte mais técnica, né, que a gente tem que entender. Quando você for trabalhar um texto, a gente tem um visual de texto, né? Então eu estava falando para vocês do livro. O livro que tem muito texto é complicado. Qual que é o livro bom de ler? É o livro que visualmente ele tem entre uma linha e outra um espaço maior. Por quê? Porque isso dá respiro, você consegue ver mais branco. Então você tem uma sensação que aquilo é menos texto, né? Não menos conteúdo, mas menos texto, né? Por que você coloca uma foto em alguns lugares do livro, você enfia uma gravura, uma foto, alguma coisa? Porque isso dá uma sensação que tem menos texto, porque em algum momento é imagem, né? Então ele te dá um respiro, você tá lendo, de repente, opa, agora eu vou respirar um pouco, eu vou ler uma imagem, né? Então dá uma pausa. Por que os capítulos são curtos, né? De livros bons de ler? Porque você entra tô ali no meio, tô cansado, vou parar. Putz, quanto falta para acabar o capítulo? Falta 4 páginas. Vou ler essas 4 páginas para acabar o capítulo. Quanto falta para acabar o capítulo? 25 páginas. Deixa, amanhã eu termino, né? E isso, normalmente quando você para no meio do capítulo, você perde um pouco o raciocínio, porque você não entendeu o capítulo de ponta a ponta, né? Isso não significa que o conteúdo é bom ou o conteúdo é ruim. Eu não disse isso. Eu disse que estrategicamente essas são formas melhor da pessoa colocar o texto para funcionar, tá? Então vamos separar bem essa coisa. E quando você vai escrever, qual que é a dica? A dica é, tente trabalhar com parágrafos de 2 ou 3 linhas. Ou seja, em vez de você escrever uma coisa muito longa, faça um parágrafo de 2, 3 linhas, pula uma linha, parágrafo de 2, 3 linhas, pula uma linha, parágrafo de 2, 3 linhas, pula uma linha, parágrafo de 2, 3 linhas. Por quê? Porque daí você vai dar... Primeiro, o cara lê, presta bem atenção, dá uma folga na pulada de linha, lê, presta bem atenção, dá uma folga, e isso vai funcionar muito melhor para você. Segundo ponto importante, no e-mail, estrategicamente falando, quando você aprende uma redação, e redação tem o seu valor e a sua importância, então não estou dizendo que ela está errada. Redação ela é construída como introdução, desenvolvimento de texto, conclusão. Um e-mail... ele é totalmente diferente na construção. Ele é, primeiro parágrafo, objetivo, ou o que você precisa, ou o que você quer. Tá? Embaixo, explicação, processo, desenvolvimento, tudo para baixo. Por que no começo você tem que escrever isso? Porque quando a pessoa começa a ler um texto, é o momento em que ela presta mais atenção, que é quando você está começando. Então nas primeiras linhas tem que ser o que eu quero. Para quê? Para a pessoa identificar a prioridade. Isso é prioridade, isso é importante, isso eu preciso prestar atenção. Então ela vai identificar, isso eu preciso tomar uma decisão. Ela vai identificar isso, aí o resto ela vai ler com muita atenção, porque ela fala, isso é uma prioridade, preciso prestar muita atenção nesse e-mail. Quando você inverte a situação e coloca no sentido de introdução, desenvolvimento e conclusão, a conclusão, o objetivo entra normalmente na conclusão. Em resumo, o cara vai ler uma introdução, que ele não vai entender direito o que é, vai ler todo um desenvolvimento, que ele vai falar, pô, o que é isso? Para no final ele falar, isso é importante, mas ele não prestou atenção com a mentalidade certa. Então você tem que inverter, você tem que chegar e falar, primeiro parágrafo é o que eu preciso, tá? Com essas técnicas que eu coloquei para vocês, vocês vão conseguir agora desenvolver e produzir algumas atividades que eu vou passar para vocês nos próximos vídeos. Então, se alguém tiver dúvida, quer entender melhor, quer fazer, digita no Google também, técnicas para escrever bem, e-mail, para escrever bem no WhatsApp. Digita que vocês vão achar um monte de texto aí que pode ajudar vocês. Não é tudo que eu falei, eu só dei uma introdução dentro das atividades que eu vou aplicar. Mas dá para pesquisar no Google e aprender muito mais dentro do processo. E se alguém tiver dúvida ou quer questionar, manda no grupo do WhatsApp que eu respondo para vocês. Beleza? Valeu!